E aí, meus bruxos, tudo bem com vocês? Gente, eu sou o professor Robert, o teu professor de Química, e eu estou aqui mais uma vez no Missão Enem para a sua prova do Enem, óbvio. Nós vamos ver alguns assuntos que são os mais importantes, aquele assunto que tem uma alta chance de aparecer na sua prova. Eu compilei todas essas informações, nós vamos ficar aí pelos próximos 30, 40 minutinhos tentando resolver e te ajudar aí ainda melhor na sua prova do Enem. Vamos lá? Seguinte, meus bruxos, a primeira questãozinha que a gente vai ver, o primeiro assunto, obviamente, é um assunto que a gente vai falar sobre efeito estufa, química ambiental, na verdade, ali, né? Camada de ozônio, todos esses assuntos são bem importantes e eu já começo te mostrando uma sequência de reação, um mecanismozinho ali, envolvendo o átomo de cloro, que ele é obtido ali a partir do CFC, clorofluorcarbono, que é um halogênio, né, um haleto orgânico, que é uma moléculazinha que foi utilizada por muito tempo ali para refrigeradores, né, ou geladeiras, ar-condicionados, né, para usar para gelar o ar ali, e quando era jogado no ar, essa molécula vai lá para a atmosfera, nas camadas mais superiores, acaba sofrendo uma quebrazinha, uma cisãozinha ali, e aquele cloro sai fazendo um belo de um estrago na camada de ozônio. Vem pra cá, deixa eu te mostrar com mais calma isso que eu acabei de te falar. Dá uma olhada. Quer ver, ó? Vamos conversar aqui, ó. Você pegar, né, aqui o CFC que ele fala, clorofluorcarbono. Imagina que nós temos aqui o átomo de cloro, um átomo de cloro, um átomo de flúor, um átomo de flúor. Lembrando que aqui nós temos nessa molécula o que a gente chama de função haleto orgânico, tá? Que nada mais é do que um átomo da família 7A ligado a um átomo de carbono, que é esse central aqui, tá bom? O que acontece? Nós temos uma radiação ultravioleta que vai atingir e vai quebrar essa ligação aqui, vai fazer uma cisão, né? Uma cisão homolítica ali, vai quebrar, liberando o radical de cloro, tá aqui, ó, bonitão. Esse radical de cloro vai atacar essa molécula de ozônio que você tá vendo aqui, ó, o O3. Vai romper a ligação e vai pegar um átomo, tá aqui o oxigênio, e vai pegar o átomo de cloro, o átomo de oxigênio para ele, formando um óxido de cloro, né? Oxigênio com cloro e a molécula de oxigênio liberada na atmosfera. Esse óxido de cloro, olha que bandido, o cloro vai lá, acaba com o relacionamento dos três ali e pega para ele o oxigênio só um tempinho, aí a ligação quebra de novo, abandona o oxigênio sozinho, abandonado, sofrendo calado, certo? Que vai virar um oxigênio reagente ali, e esse cloro volta para cá para quebrar uma nova molécula, né? E refazer o ciclo e continuando a quebrar moléculas. Um único átomo de cloro pode quebrar de 200 ou mais moléculas de ozônio. Então, por isso, acaba formando regiões, né, na atmosfera com grandes espaços sem a molécula de ozônio que foi rompida pelo átomo de cloro, vindo do CFC. Daí que surgem os termos aí, né, buraco na camada de ozônio. Por isso é um assunto bem importante. Química ambiental é um dos assuntos que todos os anos cai. Com certeza, esse ano vai cair de novo, tá? Então, vamos seguir ali, segue o baile. Beleza? O que a gente chama isso aí é da destruição da camada de ozônio. Claro que não tem como falar de química ambiental sem falar de chuva ácida, tchutchuco. Vamos pensar um pouquinho? Chuva ácida. Primeiro pense nesse termo. Toda chuva é ácida. Pouco importa se está num ambiente de poluído ou não. Capaz, professor, meu pai tem uma ilha. Pô, que legal, hein? Show de bola. Não tem. Então a ilha, e lá na ilha, não tem nenhuma empresa, nenhuma fábrica, nada de poluição. Lá também é poluído? Uhum. Lá, poluído não, desculpa, lá também é ácido? Sim, ali também é ácida, tá? Porque o que acontece? Nós temos gás carbônico na atmosfera. E o gás carbônico, ele vai reagir com a água e vai formar o ácido carbônico. Esse ácido vai acidificar a chuva, independentemente se está no ambiente poluído ou não. Mas então, o que é a chuva ácida, já que tudo é ácido? É uma chuva ainda mais ácida do que essa chuva naturalmente ácida que nós temos em ambientes não poluídos. Deixa eu te mostrar. Quem são os principais? Guarda para nós lá. Os principais responsáveis são esses caras aqui, ó. Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Essa é a informação que você tem que ter na cabeça. Quem produz chuva ácida, muito ácida, né? Aquela que nós chamamos carinhosamente de chuva ácida, certo? É aquilo que tem óxidos de enxofre e oxigênio. Porque esses dois óxidos, ao reagirem com a água, vão formar um ácido.
E esse ácido muito forte vai ionizar na água lá e vai produzir, vai desprender na forma de chuva, que você está vendo aqui, ó, né? Acidificando bastante o ambiente. Tudo bem, senhoras e senhores? Tranquilo? Bem sossegado esse assunto, né? Então guardem para mim óxidos de enxofre e nitrogênio. Ó, de novo eles aqui, ó, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, que reagem com a água da atmosfera, produzindo o ácido sulfúrico, vou relembrar você a fórmula aqui, H2SO4, e o ácido nítrico. Pode formar o sulfuroso, H2SO3, ou o nitroso, HNO2, pode, só que não são ácidos tão fortes como o sulfúrico e o nítrico, tá? Beleza? E é claro, né, se vai descer uma chuva ácida ali, vai contaminar o ambiente, vai degradar a vegetação, vai ter uma série de impactos negativos no ambiente por conta da poluição, beleza? Então vamos lá, um pouquinho mais para frente aqui, ó. Efeito estufa. Não tem como falar de química ambiental sem falar também do efeito estufa, né? Então o que nós temos ali, ó? Quem que são os responsáveis? Gente, pelo amor de Jesus, não lembre só do gás carbônico. Você tem que lembrar, além do gás carbônico, tem outro gás ali, o gás metano, o pum da vaca lá, né? Não é só da vaca, bicho. Qualquer matéria orgânica que seja de decomposição, na ausência, cara, pelo amor de Deus, lembre isso, na ausência de oxigênio, bactéria, ausência de oxigênio, matéria orgânica, vai produzir gás metano, tá? Também chamado de gás natural veicular, gás dos pântanos, gasolixo, ou também de pum, fica mais fácil, né? Fica mais até íntimo. Beleza? Derivados de nitrogênio também fazem uma absorção. O que é essa ideia do efeito estufa? Então, o Sol ele vai jogar essa radiação aqui, ó, no planeta Terra. E o que acontece? No momento que o calor está saindo, os gases da atmosfera retêm, ó, pode ver, ó, volta para cá. Então ele bate lá e se mantém, é como se fosse uma espécie de cobertor que nós temos natural ao redor do planeta Terra. Se você coloca gases que conseguem absorver e manter esse calor na atmosfera, técnica, obviamente, né, essa temperatura vai elevar. E aí a gente fala sobre o efeito estufa, que sim, já é uma realidade, então fica muito atento, isso é bem importante, tá bom? Qualquer coisa que falarem para você diferente disso, não acredito, essa história, não existe efeito estufa, existe sim, tá? Vai estar na sua prova e, por favor, não erre essa questão, beleza? Muito bem, por exemplo, ali, ó, o CFC também, por exemplo, o vapor d'água, lembra? A água na atmosfera, ela vai absorver calor, certo? Ela demora para absorver calor, mas demora para perder. Então, em dias, por exemplo, em dias de calor, no verão, que está muito abafado, que tem muita umidade no ar, você sente aquele calorão, porque a água está ajudando a segurar o calor no ambiente, tá bom? Então, fique esperto nisso, é bem importante. Efeito estufa, tá? Alguns gases aqui, ó, que são responsáveis por manter o calor na atmosfera e elevar a temperatura média. Beleza? Bem importante esses caras aí. O que tem que saber na prática? Saber quem são os gases, tá? A galera pensa só no gás carbônico. O gás metano é bem importante, guarda ele lá. Muito bem, dá um pouquinho mais de sequência lá. Lembra que eu falei da chuva ácida para vocês? Ó, um pouquinho mais de exemplificação para vocês. Ó. O gás carbônico está naturalmente na atmosfera. Aí ele vai reagir com a água e vai formar o ácido carbônico. Essa reação, na verdade, é reversível, né? Esse ácido pode ionizar-se produzindo o H+, mais o íon bicarbonato aqui, ó, tá? Esse é o cara responsável por naturalmente acidificar a sua água, né? A chuva, no caso. Então, toda vez que tiver um pH naturalmente ácido ali entre 5,6 e 7, né? Abaixo de 7 já é ácido. Então, em torno de 5,6 nós temos um pH de uma chuva ácida. Só lembrando que não é acima aqui, né? Seria abaixo de 5,6, tá bom? Então, de 7 até 5,6 é um pH naturalmente ácido, e abaixo de 5,6 a gente está falando de uma chuva ainda mais ácida, que é essa aqui, ó, tá certo? Que vai ter uma alta incidência de íons H+ e próton na solução. A gente lembra que eu falei para vocês que, ó, pode ter em ambiente não poluído também. Por exemplo, em áreas com grande incidência de raios, acaba produzindo óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, ao reagir com o oxigênio, ele vai produzir o dióxido de nitrogênio. Esse cara, o dióxido de nitrogênio, ao reagir com a água, forma dois ácidos, tá certo? O ácido nítrico e o ácido nitroso, que também produzem muita acidez. Mas o que normalmente aparece bastante em prova? Essa aqui, ó.
tá? A chuva ácida em ambiente poluído, olha lá. Então, ó, o enxofre, por exemplo, pode vir de um combustível fóssil. O diesel tem enxofre. Quando o diesel queima dentro do ônibus, dentro do carro ali, da caminhonete e tal, ele vai queimar com oxigênio da atmosfera e vai produzir esse cara aqui, ó, dióxido de enxofre. Esse cara, veja o caminho, reage com oxigênio e forma SO3. O SO3 reage com a água, lembra, isso aqui é um óxido ácido. Óxidos ácidos reagem com água e formam um ácido. Beleza? O ácido sulfúrico, qual é a consequência disso? Acidificação do solo, óbvio, contaminação de cursos de água, perda de biodiversidade, desenvolvimento ou lentidão no desenvolvimento de vegetais. Você fala, pessoal, nem como vegetal. Não importa, bicho. Comida, alimento precisa ter uma taxa de crescimento em um tempo esperado, porque se aquilo atrasa, né, mais gente vai precisar do mesmo alimento que acaba ficando escasso para outras pessoas, tá bom? Então, quando você tem a produção de vegetais, ele tem um tempo certo para crescer, para que todo mundo possa ser atendido, seja no vegetal que vai ser consumido diretamente pelo ser humano, ou aquele que vai ser usado como fonte de nutrientes para animais, para engorda, por exemplo. Tá? Por isso é bem importante, tá? Você tem que saber que a lentidão no desenvolvimento de vegetais pode sim atrapalhar economicamente um país, por exemplo. Por isso é tão importante a gente saber sobre esse assunto. Desenvolvimento de doenças respiratórias. Depois dá um Googlezinho ali, dá uma olhadinha no pessoas, número de mortes por ano por doenças respiratórias. Cara, a gente passa da casa dos milhões, certo? Só que é algo que acontece todos os anos. A qualidade do ar que a gente respira está diretamente relacionada com a qualidade de vida que nós temos, tá bom? E óbvio aí, não tão importante, mas é importante citar, destruição de monumentos, né, obras ali, monumentos civis. Tá certo? Fechou? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, galera. Vamos falar de uma informação, de um assunto que todos os anos cai na sua prova, que é química orgânica, mais precisamente sobre isomeria. Vamos lembrar. Vem cá, dá uma olhadinha para cá. Uma dica bem importante para você. A palavra iso significa igual. Meros parte. São mesmas partes. O que estuda a isomeria? Por definição, são moléculas que são diferentes, mas na hora que você junta todos os átomos delas, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, ela dá exatamente a mesma fórmula molecular, tá certo? Então, por definição, as moléculas são diferentes, mas existe entre elas a mesma fórmula molecular. Não entendeu? Vem pra cá, eu te mostro. Olha essa imagem, ela é bem esclarecedora, né? Do lado você tem um morango ali, e do outro lado você tem o quê? Um cabritinho. Tá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Dá uma olhadinha. Nós temos uma fórmula química que é o C6H12O2. E isso é a fórmula molecular, ok? Se você pegar essa moléculazinha, você consegue fazer um éster, função éster, que a gente vai falar já já, que vai dar o sabor do morango. O sabor do morango. Agora, eu posso fazer um ácido carboxílico, e dá o cheiro característico dos caprinos. Vem cá, deixa eu falar com vocês. Tem certas coisas que a gente precisa falar. Não estou dizendo que se você lamber um cabrito você vai sentir gosto de morango. Não foi isso que eu disse. Tá? É a substância que faz o cheiro do cabrito e o sabor do morango tem exatamente a mesma fórmula molecular, mas em si as substâncias, sim. Lamento dizer, não adianta no meu cabrito, não vai sentir gosto de morango, tá? São diferentes, as substâncias são diferentes. Voltamos para cá, vem cá. Ó, o que é isomeria então por definição? Compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Olha só, você consegue com C2H6O fazer um álcool, né? Que seria lá, por exemplo, a molécula de etanol. E a fórmula do éter, oxigênio entre átomos de carbono. Então você consegue montar essas duas moléculazinhas aqui apenas, né, com esses 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Isso é isomeria. Como você está identificando as moléculas aqui usando as formas estruturais, né, estruturais planas, a gente consegue ter um tipo de isomeria plana, ok? Mas como a gente tem um tempo um pouquinho mais curto, eu vou direto para aquelas que mais aparecem. Mas fica aqui a minha dica para você olhar com carinho isomeria plana também, certo? Isomeria
de cadeia, de posição, metameria, que estão dentro da mesma função, isomeria de função e isomeria de tautomeria. Saber diferenciar todas elas, tá? Por favor, dê uma olhada com bastante carinho. Eu vou direto para aquelas que aparecem mais, o que não significa que você não precisa dar uma olhada com mais cuidado, com carinho também na isomeria constitucional, na isomeria plana. Fechou? Vamos lá, então? Vamos direto para a isomeria do tipo estereoisomeria. Essa palavra é bem importante, porque às vezes ele cita a isomeria espacial usando a palavra estereoisomeria, tá? O que é isomeria, estereoisomeria? Eu consigo ver a diferença na molécula apenas quando eu consigo observar ela no espaço. Por exemplo, quer ver? Ó? Deixa eu fazer assim. Ó. Olha essa molécula aqui, ó. CH3, CH dupla, CH, CH3. Aí eu vou desenhar uma outra molécula aqui embaixo. CH, CH dupla, CH, CH3. Você vai falar, professor, você está viajando, cara. Essas duas moléculas são iguais. E se eu falar para você que elas podem ser diferentes? E você só não está enxergando essa diferença porque você está vendo ela planificada. Se eu desenhasse ela com as suas geometrias, certamente você iria enxergar a diferença. Por exemplo, ó, essa aqui, ó, pode ser assim, ó. Pode ser assim, e essa de baixo, assim. Veja como o desenho delas, os dois desenhos são diferentes. Professor, mas agora eu vejo a diferença. Claro, você está vendo o desenho, a geometria da molécula. Então, pela geometria, você consegue diferenciar. Por isso, isomeria geométrica. Também carinhosamente chamada isomeria do tipo cis-trans. Vamos apagar geral aqui. Vamos ver aqui a borracha. Beleza? Voltamos para cá, então. Canetinha para a gente voltar a riscar. Então, veja lá. Quando que uma molécula vai admitir um isômero geométrico do tipo cis-trans? Primeira coisa, ligação dupla, bem importante, ó. Ou compostos cíclicos. Gente, é um ou outro. Não precisa ter os dois, certo? Pode acontecer de ter os dois, mas ou é um ou é o outro. Fechou? Então, vamos lá. Depois disso, logo após isso, vai lembrar que os radicais têm que ser diferentes. Ok, professor, não entendi nada. Tá bom, vou exemplificar para você. Vem cá. Vamos pegar uma molécula com ó, ligação dupla entre átomos de carbono. Então, a primeira condição aqui, ó, check. A primeira aqui, feito. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai no carbono da ligação dupla e vai olhar os dois radicais ligados a ele, os dois ligantes. Eles obrigatoriamente têm que ser diferentes e não basta ser de um lado só, tem que ser dos dois lados, tá? Ó, vem cá, escuta aqui, deixa eu falar com você. Tem que ser dos dois lados. Tem ligação dupla? Ok. Segunda verificação. Um carbono tem que ter os dois radicais diferentes e do outro lado também. Não basta ser um diferente e outro igual. Tem que ser os dois diferentes, tá bom? Os dois. Vem pra cá? Muito bem. Então veja lá, ó. R3 diferente de R4. Show. Tá, prof. E se fosse ligação dupla, entendi. Se fosse cadeia cíclica, mesma coisa, ó. Eu usei um triângulo aqui como ciclo porque é o menor ciclo que existe com 3 carbonos, né? Não pode ter ciclo com 2 carbonos, possível. Então 3, 4, 5, 6, pouco importa. É sempre assim, ó. Você vai olhar o R1, tem que ser diferente do R2, e o R3 tem que ser diferente do R4. Todas essas condições devem ser observadas simultaneamente. Então, cadeia fechada ou ligação dupla, R1 diferente do R2, R3 diferente do R4. Fechou? Deixa eu exemplificar com uma molécula mesmo para te mostrar. Essa porque, por sinal, eu acabei de desenhar para você. Ó. Por exemplo, olha o but2N. Como é que você sabe se essa molécula admite um isômero geométrico? A primeira coisa que você vai fazer é passar um plano de corte no sentido da ligação dupla. Ó. Tá aqui a ligação dupla, tá aqui, ó. Você vai passar ali, ó. Tá? Aí você vai observar R1 e R2 são diferentes? Sim. R3 e R4 são diferentes? Se eles são diferentes, galera, eles admitem um isômero geométrico. Essa molécula, o isômero dela está desenhado aqui embaixo. Ó. Perceba que os dois CH3 são do lado de cima e na molécula de baixo tem um CH3 para cima e um CH3 para baixo. E esse cis e esse trans? Por tradução seria além, aquém, mas esquece essa palavra. Pensa que a palavra trans é como se fosse uma abreviação da palavra transversal. Como assim, ó? Os radicais metil estão transversais.
Prof, eu posso usar os hidrogênios como referência? Pode, ó. Estão transversais aqui, ó. Fica mais fácil de você lembrar. Eu garanto para você que vai ficar mais rápido e mais fácil de você lembrar isso daqui, tá? Então, vamos apagar toda a tinta do slide. Então, veja lá, ó. Cis, quando está do mesmo lado do plano. Trans, quando está um para cima e um para baixo. Ficou claro isso para vocês? Vamos pensar se fosse uma molécula... Ó, a gente usa o cis e o trans na frente do nome para diferenciar. Tá bom? Tem prova de vestibular que faz exatamente isso que eu estou te falando agora. O cara dá a molécula e fala, ó, essa molécula admite um isômero geométrico. E pede embaixo, qual que é o nome do isômero geométrico? Pelo amor de Deus, se ele te deu o cis, o nome é o trans. Se ele te deu o trans, é o mesmo nome, só que o começo cis. Então, cis e trans serve para identificar. Trans, tem alguma coisa a ver com gordura trans? Tem tudo a ver. Gordura trans é um ácido carboxílico de cadeia longa, onde a ligação dupla da cadeia carbônica vai estar na configuração trans. Um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Beleza? Então tem tudo a ver. Vamos lá. Essa molécula, ó, cadeia cíclica, passo a ligação no sentido da dupla. Estou vendo os radicais metil, as maiores massas molares, um para cima e um para baixo. Ou hidrogênio para cima e hidrogênio para baixo. Agora, você já sabe, eles estão transversais, então vai um trans lá. Ó, sentido da dupla, bonitinho, um para cima, um para baixo. Agora os dois hidrogênios ficarem embaixo. E se não tiver hidrogênio, usa as maiores massas molares. Maior massa molar para cima, maior massa molar para baixo. Trans. Se tiver do mesmo lado, cis. Ó, do mesmo lado é cis. Fechou, meus bruxos? Tranquilo? Revisa, volta a aula, falei muito rápido. Tá, não, tá legal, pode vir mais rápido também, pode acelerar o vídeo. O importante é que você veja isso quantas vezes for necessário até você entender. Beleza? Bora, meu bruxo? Bora! Pau na máquina, isomeria também estereoisomeria, isomeria chamada isomeria óptica. Por que óptica? Tem a ver com luz. Como assim? Senhoras e senhores, ó, luz da lâmpada, a gente chama de luz natural porque ela se propaga em todas as direções ali, né? Não é uma luz polarizada, por exemplo. Então a luz natural, tá aqui, ó, todos os infinitos planos de vibração da luz, passando por um polarizador, isso aqui é o polarizador, ok? Ele vai passar por um polarizador e a luz vai sair polarizada. É como se passasse, por exemplo, assim, numa espécie de uma fenda. A luz vem em todas as direções, ela passa e sai numa direção só. Mais ou menos isso, como se fosse uma fenda por onde a luz passasse. Ok, o que tem a ver com química orgânica? Olha aqui para a imagem que ela é bem esclarecedora. Se a luz polarizada, aquela que está passando numa direção só, certo? Sofrer algum tipo de desvio quando passar por uma substância química ou uma substância orgânica, por exemplo, ó, ela entrou aqui reta, entrou, né, um ângulo de 90 graus aqui e saiu deitadinha, ó, ela está saindo deitadinha. Se a luz, olha para mim aqui, rapidão, vem cá, a luz está vindo ré, passou, peguei uma substância orgânica lá, ó, peguei uma substância orgânica para analisar e faço a luz passar, vamos lá, faço a luz passar por dentro da minha substância, ela está entrando assim, está saindo assim, reto, não mudou nada para nós. Agora, se ela entrar, por exemplo, nesse sentido e sair num sentido diferente do que passou pela substância, aí nós temos uma substância que é opticamente ativa. Vou aproveitar, tomar uma aguinha, né? Assim, meus queridos. Então, ó, pelo olho do observador, você vai observar que, por exemplo, ela entrou num sentido e ela está tendo uma rotação. Toda vez que a luz passar pela substância e sofrer uma rotação, você fala que essa substância é opticamente ativa. Ou ela desvia para a direita, ou ela desvia para a esquerda. Se desviar para a direita, a gente vai chamar de destrógena. Ah, professor, como é que eu vou lembrar esse nome? Opa, claro, falando português. Quem escreve com a mão direita é o destro. Destro gira. Girou para a direita. Simples assim. Levógira, ou do left em inglês aí também se quiser, vai desviar para a esquerda, tá bom? Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que saber? A luz polarizada passou por uma substância e sofreu desvio, opticamente ativa. Desviou para a direita, destrógeno. Desviou para a esquerda, levógeno. Tá bom? Bora, vamos continuar. Agora, quem é a substância responsável por fazer esse desvio? Que substância é essa que faz o desvio do plano da luz polarizada? É esse bonitão aqui, ó, o carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico. Quem é o carbono assimétrico, senhoras e senhores, minhas capivarinhas lindas do coração? É esse carbono aqui, ó, que vai ter
4 ligantes diferentes entre si, ó. Tem que ser todo mundo diferente. Professor, pode repetir o átomo? Sim, o átomo pode repetir. O que não pode repetir é o conjunto inteiro de átomos, a mesma estrutura, tá? Então não tem problema ter, por exemplo, um CH3 para cá e, por exemplo, ter hidrogênio aqui. Não há problema nenhum, tá? Porque CH3 é diferente de hidrogênio. Também não tem problema se eu tiver um negócio assim, ó. Professor, mas ó, tem carbono aqui, ó. E aqui tem carbono também. Você não tem que pensar no cara imediatamente depois da ligação, você tem que pensar no conjunto inteiro. Então, ó, CH3 é diferente de hidrogênio, que é diferente de CH2 e CH3, que é diferente, por exemplo, de OH. Veja só, tem hidrogênio em todos os ligantes, ó, hidrogênio, 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 em todos eles. Entretanto, senhoras e senhores, eu não tenho só hidrogênio. Por isso, eu poderia dizer que esse cara é um carbono quiral, que carinhosamente a gente mostra esse cara com asterisco nele lá, tá? Eu fiz um monte de rabisco, vou apagar aqui. Qualquer coisa, professor, não deu tempo de copiar. Volta o vídeo, cabeção. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Por exemplo, essa molécula aqui do clorofericol. Vamos dar um look nela aqui, ó. Carbono com ligação dupla já cai fora, tá? Nenhum carbono aromático pode ser quiral aqui nesse caso. Agora, esse carbono aqui, ó, esse é um carbono quiral. Por quê? Para cima, OH. Para baixo, hidrogênio, né? Para a esquerda, você tem todo esse trambolho aqui, ó, que tem o NO2 com anel aromático ali. E para a direita, você tem essa estrutura inteira. Veja que eu não peguei só esse carbono aqui, né? Eu peguei toda a estrutura. Então, esse carbono certamente é um carbono quiral. Coloco ele, transformo ele com um asteriscozinho ali, ó, tá? Dá aquela pausada no vídeo ali, porque eu vou apagar tudo. Paguei, tá? Então, agora vamos olhar esse carbono aqui. Para cima, hidrogênio. Para baixo, todo mundo aqui, ó. Para a direita, todo mundo aqui, tá? E para a esquerda, todo mundo aqui. Isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes, o carbono é assimétrico. Esse cara aqui, ó, desvia o plano da luz polarizada, tá? Ele deixa a substância opticamente ativa. Por falar em ativo, galera, dá pra gente calcular, por exemplo, o número de isômeros opticamente ativos. É bem simples. É assim, ó, ativos. É 2 elevado a N, onde N é o número de carbono asterisco ali, carbono quiral. Então nós temos 2 carbonos quirais, 2 elevado ao quadrado, se não me falha a memória aqui, 4. Nós temos 4 isômeros opticamente ativos. Quem são eles? 2 destrógenos e 2 levógenos. Tá? Acho que dá para enxergar aí, dá, né? 2 estrógenos, 2 levógenos. Eu posso misturar esses caras e formar misturas chamadas racêmicas, que são misturas que tem o carbono quiral, mas a luz não desvia. Por quê? Se você coloca destrógeno e levógeno, vira um cabo de guerra entre os dois que ninguém ganha. Então a luz entra de um jeito e sai do mesmo jeito, tá? Então os racêmicos, são os inativos. Como é que você faz? Você pega os ativos e divide por 2. Se você junta um destrógeno e um levógeno, você tem um racêmico. Junta tudo de 2 em 2, no final você tem metade. Então eu tenho 4 ativos e 2 aqui, então vamos ter 2 inativos. 2 racêmicos. Beleza, gente? Então essa aqui é a regra de Van Hoof. Número de isômeros ativos, 2 elevado a N. E os inativos é sempre metade. Ah, eu tinha 3 carbonos quirais. 2 ao cubo, 8. 8 ativos. 4 destrógenos, 4 levógenos. E os inativos, 4. Beleza? Divide 8 por 2, dá 4. Beleza? Fechou, meu bruxo? Beleza? Vamos lá. Enantiômero. O que significa enantiômero? É imagem espelhada. Toda molécula quiral possui o seu enantiômero, certo? É como se fosse um gêmeozinho, né? Que é a mesma, são iguaizinhos, mas não são as mesmas substâncias. Professor, como é que pode ser igual, não ser o mesmo? Olha para cá, tio Coisa. Olha essa molécula, né? Para cima, bolinha branca. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Cadê o apontador laser? Ó. Bolinha branca, laranja, azul e verde. Do lado aqui, laranja, azul, branca e verde. E no meio um carbono, por exemplo. Perceba que eles têm como se fosse o reflexo de um para o outro, ó. Azul com azul, laranja com laranja, branco, branco, verde, verde. Você e o teu espelho, aliás, deixa eu falar isso olhando no teu olho, vem cá. Você e o teu espelho são exatamente iguais, mas não são os mesmos.
Sério? Claro que sim. Pense comigo, pense um pouquinho. Você está de frente para o espelho. Tu levanta a mão direita. O cabeção levanta qual mão? A esquerda. Você vai levantar a mão direita, o teu reflexo levanta a mão esquerda. Se você levantar a mão direita, o teu reflexo levantar a mão direita, run. Tá? Alguma coisa possuiu o teu reflexo ali. Tá? Tem que levantar a mão esquerda. Se você levantar a mão direita, o cara vai levantar a mão esquerda. É óbvio, tá? Porque vocês são imagens especulares. Por exemplo, para falar aqui, ó, usa a mão já, ó. A tua mão são iguais, mas não são as mesmas. Tanto é que não faz sobreposição de uma mão para outra, né? Quando você vai fazer a sobreposição de uma mão na outra, vai um dedão para um lado e um dedão para o outro. Se o dedão ficar do mesmo lado, alguma coisa deu errada no teu experimento. Não pode. Tem que ficar um dedo para cada lado, certo? Fazer a sobreposição. Imagem especular. A tua mão é imagem especular da outra. E o termo usado tecnicamente para isso é enantiômero, enantiomorfo, antípodas ópticos. O nome mais famoso é enantiômero, tá? Então, toda molécula tem o seu enantiômero, a sua imagem especular. Tá, prof, mas pode não formar imagem espelhada? Pode, certo? E a gente chama de diasterisômeros, tudo bem? Mas vamos voltar para cá que é o mais importante, ó. É como se a molécula estivesse de frente para o espelho, só que não existe espelho. São duas moléculas diferentes. Eu vou inventar aqui, tá, gente? Olhando para a molécula, você não consegue dizer isso, mas vamos dizer que essa aqui é destrógeno, por exemplo. Se essa aqui é destrógeno, essa aqui é levógeno. De novo, estou inventando. Nem sei que molécula é essa, sei que ela tem 4 ligantes diferentes e ela é assimétrica. Fechou? Então vamos lá. Por exemplo, mas por que é importante estudar isso? Cara, pense no medicamento, por exemplo. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, por exemplo, um medicamento X lá, dor de cabeça, ok? O que vai fazer? Se aquele medicamento tiver, por exemplo, um carbono quiral, um carbono assimétrico, significa que tem pelo menos 2 moléculas que têm a mesma estrutura, só que são diferentes entre si. O seu enantiômero, né? Lembra, se eu estou de frente para o espelho, eu tenho uma imagem espelhada. E aí você toma, vou inventar, tá? De novo, ó. Você toma o levógeno, estou inventando, tá? Então o medicamento levógeno, ó, veja como ele é um carbono quiral aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Círculo, né? São todos prismas aqui, mas ó, círculo, um trapézio, um triângulo, tá laranja no laranja, mas dá para enxergar o triângulo e a bolinha azul aqui, né? Veja, ó, bolinha azul, triângulo, círculo, trapézio, os mesmos ligantes. Vamos imaginar que você tomou o levógeno, beleza? E a tua enzima vai conseguir captar e vai metabolizar esse medicamento, vai conseguir fazer o encaixezinho, fazer o que tem que fazer. Agora, por exemplo, vai que tu tomou enganado, não foi feita a separação lá, por exemplo, o destrógeno, que é a imagem especular. O que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, acontece nada. Simplesmente o teu organismo, a tua enzima não vai conseguir captar aquele medicamento, não vai conseguir metabolizar ele. Agora pode acontecer um problema mais sério. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, na talidomida. Talidomida é um medicamento que é um ansiolítico. Que na década de 50, os médicos falavam assim, as mamães, por exemplo, poxa, quando nasce uma criança, não nasce só uma criança, nasce uma mãe junto, uma família junto, né? Então tem as mulheres passam por uma transformação muito grande no corpo, a questão hormonal, então acaba gerando ansiedade, nervosismo. Aí os médicos, claro que de boa intenção, falavam, ó, toma esse medicamento aqui que vai te fazer bem, você vai dar uma relaxada e tal. Só que nós temos 2, né? A talidomida tem um carbono quiral, ou seja, tem um carbono assimétrico, ou seja, tem um destrógeno e um levógeno. E o que acontecia? Como não era separado, algumas pessoas acabaram ingerindo a versão teratogênica. Não a que causava a redução da ansiedade, e sim a que causava a edição genética, por exemplo, nos bebês. Então muitas crianças acabaram nascendo com problemas genéticos porque as mamães acabavam tomando o medicamento receitado pelos médicos, claro, de boa fé. Até descobrir que era um medicamento teratogênico, que era, por exemplo, o isômero óptico ali daquela molécula, muitas crianças acabaram sendo prejudicadas por isso. Por isso é tão importante o estudo dessa ciência aqui chamada isomeria óptica. Tá bom? Bora, vamos continuar. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, um assunto que todos os anos cai, que é a eletroquímica. Fica de olho que eu vou te passar um macetinho, uma musiquinha aqui no final para você montar a pilha que você quiser, bruxo. Vem cá, primeira coisa, sabe a diferença entre pilha e eletrólise? É bem importante. Conceitualmente, por exemplo, quando uma reação química produz, entre aspas, esse produz, tá? Gera, na verdade você só converte uma coisa em outra. Mas eu vou usar o termo produz aqui que fica mais fácil. O pessoal da física aí, o professor Andreas, não gosta de falar, produz, gera. Que se dane, vamos falar agora. Certo? Então, quando uma reação química produz, gera, falo só de bravo agora, uma corrente elétrica, a gente chama esse processo de pilha. É o que você está fazendo usando o seu celular. Está consumindo a energia da reação química da bateria. Então, isso é uma pilha. Agora, acabou a bateria do celular. O que acontece? Tem algumas pessoas que morrem junto, né?
né? Até carregar, ela vai morrendo para a bateria lá até a tomada, aí volta a energia da bateria, a pessoa volta a ter energia de novo, né? Virou extensão do corpo o celular. E aí a hora que você coloca na tomada para carregar, aí você tem um processo de eletrólise. Isso é bem importante, tá? Questão conceitual. Pilha, eletrólise. Pilha, ela produz a energia. E a eletrólise, ela consome a energia para fazer a reação química aparecer. Ela força a reação química acontecer, tá? Então vamos lá. Oxidação. Guarda assim, ó. Quem sofre oxidação está oxidando. E quem está dando elétrons sofre um aumento da sua carga. O NOx aumenta. Sai de 0 para mais 2, de menos 1 para mais 1, de 1 para 0. Sempre a carga vai aumentar. Agora, quem sofre uma redução, sofre o recebimento de elétrons e vai fazer uma redução do NOx. A carga vai reduzir. Beleza? Guarda o Beleza? Senhoras e senhores, quem sofre oxidação está oxidando os seus elétrons. Mas vamos falar agora mais precisamente de pilha. Tudo que eu for montar na pilha aqui, a gente vai pensar quase assim, diretamente o oposto para tentar montar uma eletrólise. Talvez num outro momento eu consigo mostrar para vocês, mas hoje eu vou focar mais em pilha, tá? Vamos lá então, senhoras e senhores. Por exemplo, como é que funciona uma pilha? Primeira coisa, você vai ter que olhar os potenciais de redução e oxidação que são fornecidos para você e escolher entre eles quem sofre a redução e quem sofre a oxidação. Não está aqui, mas eu coloco, submetido, escrevo, quer ver? Ó? Por exemplo, o cobre 2+, mais 2 elétrons, sofre um processo de redução. Como é que você sabe? Ó, de 2+ para 0. O potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Precisa decorar isso? Acho que não, a vida é muito curta para esse tipo de coisa, certo? Aí a gente pega lá, por exemplo, o zinco. Zinco 2+. O enunciado dá isso para você, tá? 2 elétrons produzindo zinco metálico, potencial também de redução de menos 0,76 volts. O cara te dá essas reações auxiliares, tu tem que saber o que fazer com elas. Primeira coisa, professor, como é que eu sei que é de redução? Primeiro, ou está escrito, pré-requisito é saber ler, se é alfabetizado, ler o que está escrito. Segundo, tá? A segunda questão, tá o elétron do lado esquerdo. Elétron do lado esquerdo é redução, sempre. E por último, se está saindo de mais 2 para 0, a carga está diminuindo. Então está sofrendo uma redução. Beleza? Então o que a gente faz? Ó, são dois potenciais de redução. Mantém o maior, inverte o menor. Mantém o maior, inverte o menor. Quem que é maior? É o mais 0,34. Então, ó, é o cobre que vai reduzir. Tá aqui, ó. Você vai manter o maior potencial. E agora a gente vai inverter o menor. Então vamos lá? Borracha. Vou inverter a reação do menor potencial de redução. Quem tem o menor potencial de redução tende a se oxidar. Então vamos escrever a reação contrária. Se você não lembra, não tem problema. É só você pegar, voltar ali, ó. É o zinco, 0. Olha o elétron para onde ele vai agora. Vai para o lado direito. Mais 2 elétrons. E o potencial aqui passa a ser o potencial de oxidação de mais 0,76 volts. Tanto que se você somar, a variação de potencial, a DDP dessa pilha, vai dar mais 1,10 volts. Isso aqui, ó, toda vez que der positivo, é uma pilha. Beleza? Sempre que der positivo, é uma pilha. Bueno? Então tá, você sabe que o zinco está oxidando e o cobre está reduzindo. Esse é o primeiro passo. Então tá, eu sempre começo, vou direto para a musiquinha para te ajudar. Eu sempre começo, certo? Pela oxidação. Então a oxidação é o zinco, tá aqui, ó. É o eletrodo de zinco que vai reduzir. Desculpa, que vai oxidar. Então a musiquinha em ritmo de funk fica assim, ó. O anodo é negativo, tu vai ter que oxidar. Num ritmo melhor fica, o anodo é negativo, tu vai ter que oxidar. Ó, o anodo, cadê aqui, ó? O anodo é negativo, tu vai ter que oxidar. Os elétrons vão embora. Ó, o movimento do elétron é nesse sentido aqui, ó. Os elétrons vão embora e a solução vai concentrar. Aqui vai aumentar, vai ter um monte de carga, um monte de zinco, 2+, porque vai ter uma corrosão nesse eletrodo. Tá? Ele vai desgastar. O outro lado da pilha. Os elétrons que chegou com os cátions se agarrou. No cátodo positivo eu vi que a massa aumentou.
vai dizer que não dá vontade de falar, ó, fé em Deus, DJ. É normal, isso sempre acontece. Não se retraia. Manda um fé em Deus aí, GG, que fica muito mais legal. Tá bom? Então, com a pilha basicamente pronta, é isso aqui, ó. Se de um lado a massa aumenta, ao outro lado ela diminui. Ó, corrosão do eletrodo. O que corroeu veio para a solução e concentrou esse bicho aqui. Aumentou a concentração de zinco. Do outro lado, ó, se aqui está concentrando, lá está diluindo. Os íons vão migrar para o eletrodo aqui, ó, e vão inchar esse eletrodo, vão aumentar a massa dele aqui. Veja lá o que está acontecendo com o cobre. Ele está saindo da fase iônica, fase aquosa, e ficando na fase sólida. Os elétrons chegou, com os cátions agarrou no cátodo positivo, eu vi que a massa aumentou, fé em Deus. Se aqui sofreu uma oxidação, aqui uma redução, e bicho, não tem mais o que o cara perguntar para você que não esteja aqui. Sobre os íons, é sempre assim, ó, o cátion e o ânion, tá? Na ponte salina, eles migram em direção aos eletrodos aqui, tá? Então fica bem fácil lembrar, ó, o cátion vai em direção ao cátodo, o ânion vai em direção ao anodo. Por quê? Começa a ter muita carga positiva, falta carga negativa. Então o ânion desce por aqui, ó, desce para estabilizar. Começa a ter falta de carga positiva, o cátion desce para restabelecer as cargas positivas aqui. Para você, senhoras e senhores, no ritmo aqui, ó. Os anodos negativos tu vai ter que oxidar. Os elétrons vão embora e a solução vai concentrar. Os elétrons que chegou com os cátions se agarrou. No cátodo positivo eu vi que a massa aumentou. Meu Deus! E aí, ó, a massa diminui, está vendo o eletrodo, desculpa, é mais forte que eu, adoro funk. O eletrodo corroeu aqui, né? Tá todo corroído. De um lado o eletrodo vai ter um aumento de massa, tá? Beleza? Aqui sofre a corrosão. De um lado concentra, do lado dilui, de um lado oxida, do lado reduz. Beleza, senhoras e senhores? É isso, tchutchucos. Profe, e se fosse uma eletrólise? Cara, a única diferença na montagem, claro que a eletrólise ocorre tudo dentro de um espaço chamado cuba eletrolítica, mas a diferença é a inversão dos sinais. Lembra que na eletrólise o anodo é positivo, porque ele atrai os ânions, tá? Beleza? Então assim, ó, guarda a pilha, decora a pilha. Os anodo é negativo, isso é pilha. Se você inverter o sinal, passa a ser uma eletrólise. Fica a dica, senhoras e senhores, tá bom? Guardem lá. Dá para guardar também, né? A redução sempre acontece a redução sempre vai acontecer no cátodo. A oxidação sempre vai ocorrer no anodo. E isso é independentemente se é pilha ou eletrólise, tá? Porque, ó, head cat, o gato vermelho. Consoante, consoante, vogal, vogal. Pouco importa se é pilha ou eletrólise. A única diferença é a inversão dos polos, tá bom? Tem outro macetinho lá, né? O pipoca. Pilha, polo positivo. Pilha, polo positivo, cátodo. Ou cátodo, né? Que seria o nome técnico, mas eu falo errado, eu sei. Tá bom? Para encerrar nosso assunto, senhoras e senhores, radioatividade. Emissão espontânea de núcleos instáveis. Um núcleo instável, um núcleo radioativo, ele vai emitir radiação. Que as mais famosas e conhecidas que você tem que saber, tem que decorar, é essa aqui, ó. Radiação alfa, que é qualidade. Radiação beta e a radiação gama. São 3 formas de radiação bem famosas e bem conhecidas, que tu tem que saber. Radiação alfa, certo? Ela é exatamente igual a um átomo de hélio, olha só, mesma configuração, só que não tem eletrosfera, né? Um pedaço do núcleo que foi lançado. Radiação beta é um elétronzinho. Elétron, professor, do núcleo? Sim, minha capivarinha, sim, sim, sim. Quando nós temos um nêutron dentro do núcleo, ele é, mal comparando, é como se fosse um próton e um elétron grudados. Quando você quebra esse nêutron, o elétron aparece um próton, tá bom? Então esse próton, esse elétron, ele vem da quebra de um nêutron dentro do núcleo, tá bom? Beleza? E a radiação gama é uma onda eletromagnética. Tá bom? Quer ver? Ó, 2 leis bem importantes. A primeira lei da radioatividade, lei de Soddy. A segunda lei da radioatividade, Soddy-Farnsworth-Russell. Quando o elemento químico emite uma radiação alfa, emitir é do lado direito da setinha, tá? Ao emitir uma radiação alfa, a nova massa dele vai diminuir 4 unidades e o número atômico vai diminuir 2. Óbvio, se você manda R$2 embora da tua conta, vai ter que diminuir 2 a tua conta, porque o novo saldo é o que você tinha menos o que você mandou embora, beleza?
Já na radiação beta, aqui a galera dá uma bugada, tá? Porque a radiação beta, ela é um elétronzinho, né? Então veja lá, ó, 0 porque não tem massa. Mas a massa dele é 0 mesmo? Não, não é, mas a gente não usa o 0. Tipo, a gente desconsidera a massa e chama de 0, para ficar mais fácil. Então, ó, o elemento X, o elemento das meninas superpoderosas, ele emitiu uma radiação beta, ele continua a ter a mesma massa. Porque se a massa é praticamente 0, né? Você tinha lá R$100 na conta e perdeu 1 centavo. Sério que você vai contar esses centavos? Vai lá, agora eu tenho 99. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso aí vai ser R$100, bicho. Perdeu 1 centavo, não é nada, tá? Agora, é o número atômico quando a galera dá uma bugada aqui, tá? Então, quando emite uma radiação beta, o número atômico aumenta aí uma unidade e eu posso provar, quer ver? Vamos lá. Então, assim, ó, essa segunda lei ali, o pessoal dá uma bugada, né? Por exemplo, por que aumenta uma unidade? Deixa eu provar para você aqui, ó. Assim, ó. Então, pega lá, um núcleo, 1, 2, 3, 4 prótons, 1, 2 nêutrons. Então, o mais menos ali é o nêutron, tá? Então, qual que é o número de massa? Prótons mais nêutrons, somando todo mundo aqui dá 6. 4 positivos e 2 nêutrons. O número atômico desse cara vai dar 4. Então, o que vamos fazer? Ó, vamos quebrar esse nêutron. Esse elétron, aqui, ele sai na fórmula que a gente chama de radiação beta. É o elétron. Beleza? Então, o que nós vamos ter aqui agora? Um novo núcleo, com os 4 prótons que ele já tinha. Esse nêutron que não mudou, mas espera aí, ó, agora era um nêutron e agora virou um próton, porque o elétron saiu. Então, o que você vai ter? A massa é a mesma, prótons mais nêutrons. Continua 6. Por isso, quer ver, ó? Que a massa continua. A continua A. Não mudou a massa. Agora, número atômico 4. Vamos ver agora? 1, 2, 3, 4, 5. Veja, aumentou em uma unidade. Toda vez que temos uma radiação beta, o número atômico aumenta em uma unidade. E se fossem 2 betas? 2 unidades e assim sucessivamente. Beleza? Bora lá então, Tchutchucos. Poder de penetração dessas partículas. Se a radiação alfa, por ser uma radiação pesadona, tentar passar por uma folha de papel, ela não consegue. Uma roupa, se estiver protegido, uma roupa não vai entrar em contato com a tua pele. A radiação beta, ela já tem um pouco mais veloz, a massa dela é bem menor, né? Massa praticamente 0, então ela tem uma velocidade próxima à velocidade da luz, a próxima velocidade de uma onda eletromagnética. Agora, a radiação gama, no caso, só para finalizar, né? Para você se defender de uma radiação beta, teria que ter uma placa mais densa, uma placa de madeira, né? Um metal mais grosso ali para evitar. E aí a radiação gama, bicho, é só um blocão de concreto ou de chumbo para reter esse cara. A radiação alfa passa pelo teu corpo e vai embora. Mas ela faz um belo estrago. Onde pega, não nasce mais cabelo, bicho. Queima mesmo. Certo? É extremamente violenta o ataque da radiação gama. Ela anda na velocidade da luz, tá? Beleza? Então guarda o poder de penetração dessas partículas, bem como a característica delas, tá? É legal você saber desenhar 0, 0, 0, menos 1, saber essas características aí. Fechou? Tempo de meia-vida ou semidesintegração. Imagina que você tem um material radioativo. Tempo de meia-vida é o tempo que leva para desintegrar a metade. Vem cá. Então imagina que você tem um material radioativo, passou um tempo, ele caiu pela metade. Passou mais um tempo, ele cai pela metade. Passou um tempo, cai pela metade. Passou um tempo, cai pela metade. E assim sucessivamente. Gera esse gráfico, chamado gráfico do tempo de meia-vida. Ou seja, é o tempo que leva para desintegrar a metade. Você consegue prever, por exemplo, quanto daquela substância possui ou quantas meias-vidas já se passaram. Lembra da história do carbono 14? É utilizado em cima do tempo de meia-vida para fazer o cálculo. Tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas qualidades. Tais como emitir radiação gama, alto poder de penetração, e meia-vida apropriada. Um dos isótopos usados é o Tecnésio-99, que emite esse tipo de radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Qual o tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? Então começa com 100%. Tudo começa com 100% ou 1, né? Veio de 50%, 0,5%, tanto faz. Dá para você ir fazendo assim, ó. Então lá, começa com 100%. Passa um tempo de meia-vida, cai para 50%. Passa um tempo de meia-vida, cai para 25%. Mais uma meia-vida, cai para 12,5%. Sempre vou dividindo por 2, ó. 12,5 divididos por 2, 6,25. Dividir por 2,
3,125. Opa, era isso que ele queria saber. Ele quer saber qual é o tempo que vai levar para você sair de 100 e chegar em 3,12, ali, 3,125. Cada tempo de meia-vida equivale a 6 horas. Então é 6 horas, 6 horas, assim vai. Essas 6 horas vão se repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então a conta é uma multiplicação. Tempo total, 5 vezes 6, 30 horas. Resposta certa, letra D. Ok? É só ir dividindo metade e metade. Só fazer isso. Tá bom? Não precisa ficar guardando fórmula. É só lembrar que tempo de meia-vida é o tempo que demora para desintegrar a metade. Beleza? Bueno, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, lá, Chernobyl, né, por conta da guerra e tal, pode ser que apareça uma questãozinha envolvendo radioatividade da questão de Chernobyl por conta dos ataques ali entre Rússia e Ucrânia. Bem quente esse assunto para sua prova. Beleza? Só para a gente encerrar. Fissão nuclear. Fissão é quebra. Quebra de um núcleo grande, né? Quebra de núcleo grande em 2 núcleos menores, liberando em média 3 nêutrons e muita energia. Isso pode ser usado, por exemplo, numa usina termonuclear ou para fazer bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, todos os outros testes nucleares que o ser humano inventou de fazer depois da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Se não for uma fissão... Aliás, o que nós temos que lembrar da fissão nuclear? Usina termoelétrica e bomba atômica. Como é que funciona? Processo de reação em cadeia. Olha só. Um nêutron acerta um núcleo, que vai liberar muita energia, 3 novos nêutrons e 2 núcleos menores, que vão acertar 3 núcleos, que agora vão liberar 9 nêutrons, que vão acertar 9 núcleos, que vão liberar 27 nêutrons, e assim numa progressão geométrica. Não acaba nunca. A hora que acaba o material radioativo, acaba a fissão. Igual o gás de casa. Acabou o gás, acabou a combustão. Tá bom? Beleza? Se não for uma fissão, nós temos uma fusão nuclear. Fusão, gente, lembra? Significa unir, certo? É a união de 2 núcleos pequenos num núcleo maior. Essa é a energia que está chegando nesse exato momento no Sol. O Sol é um reator de fusão nuclear. Fissão nuclear, bomba atômica. Sol, fusão nuclear. Tanto é que estão tentando fazer, já fizeram na verdade, então não, já fizeram a fusão a frio, que é uma obtenção de energia assim de forma absurda. Gente, para você ter calor suficiente para fundir 2 átomos, né, de hidrogênio, você precisa de 2 bombas atômicas de Hiroshima explodindo simultaneamente para gerar esse calor. Tá? Então, até pouco tempo, usava-se bomba atômica como estupim da bomba de fusão nuclear. Beleza? Hoje já não é mais necessário, usa com um laser para fazer calor suficiente para esses átomos de hidrogênio fundir e começar o processo de fusão nuclear, né? Uma fusão controlada. Beleza? É isso. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. Espero que eu tenha te ajudado. Vou ficando por aqui e nós nos vemos na sua aprovação. Tchau!